Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos. Eu venho aqui em nome de Jesus Cristo trazer uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus dê a paz dele no seu coração e que as bênçãos de Deus elas venham transbordar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir a você que não é inscrito, a sua inscrição é muito importante, ficaria muito feliz com a sua inscrição aqui no meu canal, assim como também eu peço a você que deixe o seu like e que você compartilhe com seus amigos o conteúdo deste canal, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a nossa mensagem está aqui em Hebreus, capítulo 9, no versículo 27, diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui na mensagem de Deus que aos homens, irmãos, a mim, a você, está ordenado morrer uma vez. Amém? Então a nossa passagem breve aqui por essa terra, o dia que nós fecharmos os olhos, irmãos, nós morremos aqui no plano natural onde nós estamos, mas nós temos uma eternidade toda pela frente. Depois que a pessoa fecha os olhos aqui nessa terra, vem depois disso sobre a vida dela o juízo. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos que não tem como, por exemplo, a pessoa, alguns creem que a pessoa, por ela ser uma pessoa muito bondosa aqui nessa terra, por ela fazer muitas caridades, que ela pode morrer e um dia ela vai voltar na forma de uma outra pessoa, ou às vezes na forma até de um animal, e assim por diante. Tem pessoas, irmãos, que acreditam nesse tipo de coisa, mas isso, irmãos, não tem base bíblica na palavra de Deus. Amém? Às vezes tem pessoas, irmãos, que pegam um versículo isolado na Bíblia e ela quer fazer daquilo uma doutrina. Amém? Então nós temos que entender, irmãos, a palavra de Deus de uma maneira ampla, num contexto geral. Amém? Ali no livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 19, nós vemos ali a parábola do rico e do Lázaro. O rico vivia regalada esplendidamente, o rico só vivia preocupado com as coisas aqui dessa terra, em desfrutar ao máximo as riquezas aqui dessa terra. Ele não se preocupou com a vida espiritual dele, ele não se preocupou em receber a Jesus como Senhor da vida dele. Já Lázaro, mesmo vivendo em chagas, numa miséria muito grande, mas este viveu ali no temor de Deus, e quando ambos morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico ele foi para o Hades, para o inferno, onde ele ficou ali sendo atormentado. E a Bíblia fala que havia ali um abismo entre onde o rico estava e onde Lázaro estava, e não havia como um passar para o lado do outro. Amém? O rico estava desesperado, pedindo para que Abraão mandasse pessoas lá para falar do amor de Deus para os irmãos dele, e Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Amém? Então a oportunidade, irmãos, que nós temos da salvação é no dia de hoje. Amém? Muitas pessoas às vezes ficam aceitando certos tipos de ensinamentos que não têm base bíblica na sua vida, e essa pessoa corre um sério risco, irmãos. A oportunidade está sendo dada, irmãos. Jesus Cristo disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está o quê? Condenado. Deus, irmãos, ele não criou um inferno para nós, para os seres humanos. O inferno foi criado para o diabo, para o falso profeta, para o anticristo e para os demônios que se rebelaram contra Deus, né? Que antes da rebelião, eles eram anjos juntamente com Satanás, mas eles se rebelaram contra Deus e eles já foram julgados. Amém? Então o inferno foi criado para eles, não para nós. Amém? Só que, irmãos, nós temos o quê? A oportunidade que é dada dia após dia. Cabe a cada um olhar para dentro de si e fazer o quê? A sua escolha. A Bíblia diz: é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Então não tem esse negócio, irmãos. A pessoa fechou os olhos aqui, acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem como a pessoa, por exemplo, mandar uma carta lá do além. Tem pessoas que dizem que tem certas pessoas que
ouve, escreve cartas de alguém que já morreu e assim traz essa carta para os seus entes queridos que ficaram aqui, irmãos. Isso não existe. Amém? Isso não tem base bíblica. Amém? Isso não é coisa de Deus. Amém? A vida é quando nós estamos aqui nessa terra. É quando nós estamos aqui, irmãos, tendo a oportunidade dia após dia. Então nós temos que aproveitar esse momento que Deus está dando para nós, para que nós venhamos andar na luz do Senhor e quando nós fecharmos os olhos aqui, ser como aquele mendigo que foi para o seio de Abraão para ser confortado. Amém? Ali, irmãos, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas aqueles que morrerem sem Cristo padecerão por toda a eternidade longe de Deus, afastados de Deus. E não é isso que Deus quer, irmãos. Amém? Então, se alguém tem falado de Jesus para você e você às vezes tem endurecido seu coração porque você está num pensamento religioso, numa ideia religiosa, abra o teu coração para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é novidade de vida. Amém? Então aqui no versículo 28 também fala assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que esperam para a salvação. Amém? Eu já falei mais de uma vez aqui no canal, no Antigo Testamento, o homem oferecia animais, sangue de animais, para poder cobrir os pecados das pessoas quando este confessavam ao sacerdote da época. Mas Jesus, irmãos, ele ofereceu uma única vez o seu próprio sangue, ele derramou o sangue dele naquela cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, do pecado que Adão havia cometido. Amém? Então, irmãos, nós temos a redenção da nossa vida para a salvação eterna mediante o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário. Amém? Lá no livro de 1 de Pedro 1, no versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós fomos resgatados, irmãos, não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário. Em 1 de João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, se nós recebemos a Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida, nós temos que andar na luz, que andar na palavra de Deus, que andar nos preceitos do Senhor. Amém? E assim o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário nos justifica, nos purifica de todo pecado. Irmãos, é claro que um cristão está sujeito a falhar, a pecar, mas é importante reconhecer o seu erro, pedir perdão a Jesus e não praticar mais aquilo que é errado. Porque quando, irmãos, uma pessoa, um cristão, conhecedor da palavra, ela cai num pecado, ela pratica algo que a palavra de Deus condena, acaba abrindo uma porta, uma brecha para que o inimigo Satanás venha trazer aflição, venha trazer problemas para a sua vida. Por isso que é importante a cada dia, irmãos, nós lavarmos as nossas vestes na palavra do Senhor. Amém? Aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 12, diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Amém? Então Jesus, irmãos, ele ofereceu o sangue dele para poder purificar os nossos pecados. Jesus morreu por toda a humanidade. Amém? Morreu pelo bandido, morreu pelo adúltero, pela aquela pessoa que se prostitui. Amém? Mas é importante, irmãos, essas pessoas se arrependerem e receberem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus morreu por toda a humanidade. Quando Adão pecou, todos pecaram juntamente com Adão. Mas quando Jesus morreu por nós naquela cruz do Calvário,
a humanidade ela foi redimida em Cristo, mas é necessário, irmãos, que nós venhamos a reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Maria, mãe de Jesus, foi uma pessoa muito importante na história da Bíblia. Foi uma pessoa importante porque ela era uma mulher temente a Deus e Deus usou a vida dela para poder trazer Jesus a esse mundo. Jesus não poderia vir aqui como espírito, ele tinha que se vestir num corpo e usou a vida de quem? De Maria. Mas Maria, depois, irmãos, que Jesus nasceu, ela foi uma mulher comum, teve outros filhos, Jesus teve outros irmãos e assim por diante. Irmãos, somente em Jesus é que nós temos a redenção da nossa vida. Somente em Jesus que nós temos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Amém? Amém? Então aqui também no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém? Então a obra redentora na cruz do Calvário, irmãos, ela foi muito grande, ela foi muito preciosa. Não perca essa oportunidade que Deus está dando para a sua vida. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, irmãos, a obra de Jesus na cruz do Calvário, Jesus ele comprou homens, povos de todas as línguas e nações. Amém? Quando Jesus Cristo vier, irmãos, estabelecer o reino milenar aqui nessa terra, a igreja, aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reinarão juntamente com Ele. Amém? Então receba essa palavra no seu coração, receba essa palavra no dia de hoje. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não perca mais tempo. Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Para nós encerrarmos, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém, irmãos? Então é importante, irmãos, nós entendermos o plano da salvação de Deus para a nossa vida. Amém? Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer você do lado dele. Amém? Esse é o plano, esse é o propósito de Deus. Mas para isso você precisa aceitar e receber a Jesus como Senhor da sua vida. Eles não amaram a sua vida, como diz aqui em Apocalipse 12, 11. Amém? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Abandone, irmãos, o que tiver que abandonar. Práticas erradas, pecaminosas, vícios, seja lá o que for. Se você está, às vezes, passando por um vício, você quer largar do álcool, do tabaco. Irmãos, eu tenho recebido o testemunho de muitas pessoas que fizeram um propósito com Deus e Deus ajudou essa pessoa a largar do vício do álcool, do tabaco. Mas tem que haver o querer dentro do seu coração, de largar as práticas pecaminosas, amém? Às vezes, irmãos, a gente fala, às vezes, por pessoas, irmãos, que não respeitam o próprio corpo. Cada dia está com uma pessoa, namora um, namora outro, amém? E assim por aí afora vai, irmãos. A pessoa, ela tem que fazer um propósito com Deus e sair dessa vida. Amém? Porque Deus, irmãos, tem uma vida redimida para aqueles que recebem a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Mas para isso a pessoa tem que querer. A pessoa não pode querer ficar nessas práticas pecaminosas, irmãos. O mundo aí está oferecendo a lascívia. O mundo está oferecendo a pornografia. Está oferecendo tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é pecaminoso, irmãos. Amém? Mas nós temos a palavra de Deus para vencer essas coisas, não pela nossa força, mas pela força de Jesus Cristo que Ele nos dá quando nós recebemos a Ele e quando Deus ele vem habitar dentro do nosso coração. Amém? Então receba essa palavra no seu coração e creia que Jesus ele te ama muito. Amém? Mas tome essa decisão dentro do seu coração hoje e passe a ser um servo do Senhor, um discípulo de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Se você puder fechar os teus olhos, feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro com cada irmão agora, com cada vida, com cada pessoa, meu Deus, que tem recebido essa mensagem no dia de hoje.
Pai, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer. Essa pessoa, às vezes, que não entendeu ainda o plano da salvação, meu Pai, essa pessoa que está ligada a uma ideia religiosa, que está ligada a um pensamento, alguma coisa que alguém falou que não tem base bíblica, meu Pai, mas nós estamos aqui falando, meu Deus, trazendo a Tua palavra. O homem está ordenado morrer uma única vez, meu Deus, vindo depois disso o juízo. Pai, a nossa oportunidade é agora de nós recebermos a Jesus como Senhor da nossa vida, de nós vivermos uma nova vida na Tua presença, desfrutarmos, meu Pai, do Teu amor, da Tua comunhão. Pai, ajuda essa pessoa, meu Pai, a sair desse pensamento religioso, a se desligar desse pensamento errado, maligno que foi trazido sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, dá força para essa pessoa romper com esses laços malignos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. O mundo jaz no maligno. Satanás tem feito a oferta, meu Pai, de coisas ilícitas, coisas pecaminosas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, mas pelo poder da Sua palavra, pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Meu Deus, nós rejeitamos toda e qualquer oferta do mal. Essa pessoa que às vezes tem sido tentada, meu Pai, às vezes na área íntima, na vida, meu Pai, às vezes no trabalho, são más companhias que têm levado essa pessoa para os vícios, para o mau comportamento, meu Pai, que essa pessoa venha romper com tudo isso pelo Teu poder, pela Tua força, meu Pai, em nome de Jesus. Resgata esse, meu Pai, que está, meu Pai, nos laços das trevas, essa pessoa que está presa, meu Pai, em caminhos tortuosos, caminhos, meu Pai, escuros, meu Pai. Em nome de Jesus, ajuda, meu Deus, essa pessoa a encontrar a Tua luz. Ajuda essa pessoa a encontrar, meu Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu oro com cada vida agora e eu profetizo a Tua bênção. Eu profetizo, meu Pai, a Tua salvação sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.